O Hotel Cecil foi construído por 3 hoteleiros: William Baker Hannes, Charles Dix e Robert Scopes, com um destino para viajantes a negócios e turistas. O hotel custou cerca de US$ 1,5 milhão para ser concluído e ostentava um imenso saguão de mármore com vitrais, palmeiras em vasos e estátuas de mármores brancos, que deixava o hotel muito luxuoso. Os 3 hoteleiros investiram cerca de US$ 2,5 milhões na empresa, com o conhecimento de que vários hotéis semelhantes ou até mais luxuosos estavam sendo construídos ao redor no centro da cidade. Acontece que 5 anos após a sua inauguração, os Estados Unidos mergulhava numa grande depressão. Embora o hotel tenha florescido como um destino de moda na década de 40, as décadas seguintes viram um declínio do hotel. Cerca de 10 mil desabrigados viviam em um raio de 6 quilômetros do hotel, em uma rua conhecida como Skid Row. O Hotel Cecil abriu suas portas no ano de 1924, no dia 20 de dezembro, e foi realmente um grande edifício em seu auge. Ao longo de décadas, no entanto, seu legado infame substituiu qualquer noção de glamour e luxuosidade. Ao invés disso, os atos horrendos de violência, suicídios e brutalidade que aconteceram dentro de suas paredes irão perseguir para sempre aqueles que ouvem suas histórias. Aqui vou contar alguns fatos horríveis que aconteceram no Hotel Cecil. As pessoas se suicidavam de tudo quanto é forma, se enforcando, cortando a garganta, ingerindo veneno, pulando do telhado ou das janelas do quarto, ou com um tiro na cabeça. Alguns incidentes deixavam as pessoas questionando se realmente foi um suicídio, como no caso de Grace Magro, que caiu ou pulou de uma janela do 9º andar. O namorado dela alegou estar dormindo na hora. Após sua queda, ela ficou toda enrolada em fios de telefone que se arrancaram dos postes enquanto caía. Outro incidente angustiante é o salto de Pauline Otton, que também pulou de uma janela do 9º andar. Ela não apenas se matou, mas também atingiu em cheio um idoso aposentado que passava na rua abaixo. Acredita-se que 12 das 16 mortes reconhecidas envolvendo o Hotel Cecil sejam suicídios. O hotel estava no auge do seu sucesso na década de 1940. A grandiosidade do lobby de mármore em seu estilo e sofisticação na época atraíram muitos clientes sofisticados. Mas uma manobra duvidosa do governo estava sendo realizada pela cidade de Los Angeles, que, ao invés de ajudar a população de rua, optou por redirecioná-la para a área hoje conhecida como Skid Row. Skid Row se tornou-se um depósito de lixo para as pessoas libertadas da prisão e instalações psiquiátricas com o passar do tempo. E ali por perto, o vizinho, Cecil Hotel, tornou-se uma relíquia dilapidada do glamour desbotado do velho mundo. Diante da Grande Depressão e crise financeira que o país se encontrava,
o Hotel Cecil foi obrigado a abaixar as taxas de hospedagem. O hotel tornou-se uma extensão de área circundante, uma vez que fazia parte de um programa para fornecer habitação de longo prazo para as pessoas em dificuldades. Esses quartos alugados por semanas, meses ou anos eram significativamente mais baratos do que taxas de quartos de hotel. Além disso, a nova multidão que estava atraindo de viciados, prostitutas e moradores de rua mudou o ambiente e a segurança do hotel. Em 1944, Dorothy Jean Pearson, de 19 anos, que estava no hotel com seu namorado, acordou com cólicas estomacais. Sem saber que estava grávida, Purcell acabou dando à luz no chão do banheiro. Ela deu à luz ao que ela acreditava ser um bebê já morto. Ela não queria acordar seu namorado de 38 anos, nem contar a ele sobre o bebê. Então, ao invés disso, jogou o recém-nascido pela janela. A polícia encontrou o corpo da criança sem vida em um telhado vizinho ao hotel. Ainda mais perturbador é que uma autópsia do bebê revelou que ele tinha ar nos pulmões no momento da morte. Portanto, ele não estava morto quando ela o jogou pela janela. Purcell foi acusada de assassinato, mas não foi considerada culpada por motivos de insanidade. Três psiquiatras criminais independentes testemunharam que ela estava mentalmente confusa. Purcell nunca deu qualquer outro motivo para ter feito o que fez, exceto afirmar que ela pensava que o bebê já estava morto quando nasceu. Em 1947, quando o hotel estava no auge, corria um boato de que Elizabeth Short, postumamente conhecida como Dália Negra, havia sido vista no bar do Cecil Hotel. Dália Negra era uma jovem aspirante e atriz. Ela foi encontrada assassinada no bairro Lymette Park, que não fica longe do Cecil. O caso de assassinato foi amplamente divulgado devido à natureza sombria do crime. O assassino mutilou e cortou seu cadáver ao meio pela cintura. No entanto, as autoridades não fizeram nenhuma prisão e o caso permaneceu sem solução. Este fato ainda não foi verificado, mas suas conexões com o hotel continuam sendo um ponto de curiosidade, sendo que há boatos que Elizabeth teria sido contratada e faria um comercial para o hotel. Um dos piores assassinatos aconteceu em 4 de junho de 1964. Uma mulher de 65 anos chamada Gould Osgood, operadora de telefonia do hotel, foi encontrada morta em seu quarto. Um funcionário do hotel encontrou o corpo de Osgood no quarto saqueado e foi revelado que Gould havia sido estuprada, esfaqueada e espancada. Gould era bem conhecida na comunidade e ganhou o apelido de Pombo Gould por alimentar os pássaros na praça Pershing próxima ao hotel. Seu boné Los Angeles Dodgers, ainda cheio de alpiste, no qual ela sempre usava, foi encontrado ao lado do seu corpo.
Jornais da época relataram que os seus amigos alegaram tê-la visto poucos minutos antes de seu corpo ser descoberto, alimentando os pássaros na praça. Um homem chamado Jack Ellinger foi preso depois de ser visto caminhando pela praça Pershing com roupas manchadas de sangue, mas logo depois foi solto. Ele nunca foi acusado do assassinato de Osgood, e o caso dela continua sem solução até hoje. Não apenas um, mas dois assassinos em série ficaram hospedados no Cecil Hotel. Nada mais, nada menos que os dois mais famosos do meados dos anos 80. O primeiro, Richard Ramirez, que morava em um quarto no último andar do hotel. Richard Ramirez, nos seus ataques, utilizou uma variedade de armas, incluindo armas de fogo, facas, chave de roda, martelo, assim como chutes e pisões. Ele ficou conhecido também pelo uso de imagens satânicas, como pentagramas, que desenhava com um batom nos locais dos ataques. Ramirez foi condenado em 1989 por 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídio, 11 atos de agressões sexuais e 14 roubos. Ele nunca expressou qualquer remorso por seus crimes. Ainda insultava e dava risadas durante o seu julgamento. O juiz que assinou sua 19ª condenação de pena de morte afirmou que seus atos demonstravam crueldade, insensibilidade e perversidade além de qualquer compreensão humana. Havia tantos viciados e personagens duvidosos no hotel que Ramírez nunca levantou suspeitas. Ele veio a falecer devido a complicações de um câncer enquanto aguardava a execução no corredor da morte, em San Quentin. Johann Rottenegger, conhecido como Jack. Em 1991, Jack foi contratado por uma revista austríaca para escrever sobre os crimes em Los Angeles e as diferenças entre as atitudes dos Estados Unidos e da Europa em relação à prostituição. Jack era tão frio ao ponto de ter conhecido policiais locais e de participar de algumas rondas com eles. Muitas delas no distrito da Luz Vermelha, onde era o foco da prostituição e de viciados. Durante o tempo de Jack em Los Angeles, 3 prostitutas, Shannon Exley, Irene Rodrigues e Peggy Butcher, foram espancadas, abusadas sexualmente com galhos de árvores e estranguladas com seus próprios sutiãs. Pouco tempo antes, ainda na Áustria, Jack era sugerido como suspeito pelos assassinatos de prostitutas. Na ausência de outros suspeitos, a polícia deu uma olhada bem séria em Jack e o manteve sob vigilância até que ele foi para os Estados Unidos. Por fim, a polícia acabou tendo evidências suficientes para prender Rottenegger, mas ele já havia fugido. Segundo as investigações, Jack teria se hospedado no emblemático Cecil Hotel sob o pretexto de seu trabalho jornalístico, pelo qual era muito conhecido e respeitado. Mais tarde foi comprovado que Jack ainda tinha um quarto reservado no local quando cometeu o homicídio das 3 prostitutas. A localização do hotel e as muitas prostitutas da vizinhança tornava-se um local privilegiado para caçar suas vítimas.
Graças aos novos crimes, Jack foi finalmente ligado ao caso. Com as provas em mãos, a polícia de Grasse emitiu um mandado de prisão. Por um tempo, os agentes procuravam por Jack e sua namorada, Bianca Marek. Em fevereiro de 1992, Johann Unterreger finalmente foi preso nos Estados Unidos, quando passava pela Flórida. Em 26 de janeiro de 2013, uma estudante canadense chamada Elisa Lam se hospedou na parte Stay On Man do Cecil Hotel. Inicialmente, Lam estava em um quarto compartilhado com duas meninas, até que ao longo dos dias, essas duas meninas reclamaram de seu comportamento estranho e Elan foi colocada em outro quarto. Elisa Lam foi declarada desaparecida no dia 30 de janeiro, depois que sua família não tinha mais nenhuma notícia da menina. 3 semanas depois, alguns hóspedes começaram a reclamar da água, que corria ligeiramente marrom e cheirava muito mal, com um gosto horrível, tudo como se fosse um filme de terror. Então, um funcionário da manutenção do hotel foi até o telhado para dar uma olhada nas caixas d'água e ver qual era o motivo. Quando de repente ele descobriu o corpo de uma mulher flutuando dentro da caixa d'água. Até que logo se descobriu que tratava-se de Elisa Lam, a menina que estava desaparecida há 19 dias. Então começou a ser investigado um grande mistério. O que poderia ter acontecido com Lam? Na época, a sua morte foi considerada um acidente. Mas as investigações revelou as imagens estranhas de Lan em um elevador, o que levou muitos a acreditar que ela estava fugindo de alguém. Muitos viram isso como prova de que ela foi assassinada. O corpo de Elisa Lam foi encontrado dentro da caixa d'água na cobertura do hotel 19 dias após a denúncia de seu desaparecimento. Por trás desse caso existem muitos mistérios, no qual, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo depois falando somente deste caso. Com todas as mortes e horrores que cercam o hotel, muitos acreditam que há uma energia muito sinistra dentro do Cecil Hotel. Em 2014, menos de um ano após a morte de Elisa Lam, um menino de 11 anos acreditou ter capturado um avistamento de um fantasma na câmera. A imagem aparece uma pessoa pendurada do lado de fora da janela, no quarto andar. Dizem que o hotel é mal assombrado. Será que é? Será que esse avistamento sobrenatural pode ser uma prova de que espíritos reais assombram o hotel? Um hotel decadente com um passado sombrio é o suficiente para assustar qualquer hóspede em potencial, principalmente quando é aquele que recebe tantas críticas negativas. E mesmo assim, no entanto, o turismo de crime verdadeiro é um fenômeno real. Toda a atenção que o hotel tem recebido nos últimos anos tem sido boa para os negócios. Ou seria, se o hotel não estivesse fechado
desde 2017. De acordo com um artigo da Forbes, o hotel não será reaberto, apesar de algumas manchetes afirmando que ele está passando por reformas e reabrirá em breve. Havia planos para reabrir no final de 2019, com Simon Barron apresentando um aplicativo detalhando os planos. Também foi relatado que a empresa de desenvolvimento havia tomado um empréstimo de 30 milhões de dólares para reconstruir o prédio em 2020. No entanto, a pandemia interrompeu qualquer progresso. Então, ainda é muito cedo para dizer se uma grande reforma está realmente em andamento e dizer também se realmente o Cecil Hotel vai ser reaberto um dia.